dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Um privilégio estar com você nessa manhã no programa Daqui para Frente. Nossa pergunta é: existe pecado imperdoável? Sim, existe pecado que Deus não perdoa? Você sabe que essa é uma discussão antiga, claro, milenar, porque a grande ênfase da fé cristã é que, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, fomos perdoados. Como pecadores, que é o estado que a fé cristã entende em que está toda a humanidade, e também como agentes de ações pecaminosas. Não só fomos perdoados na nossa natureza, e, portanto, nossa natureza pôde ser transformada por Jesus, como fomos perdoados dos pecados cometidos. Então, o ponto básico que assusta sempre quem se apresenta como cristão ou se aproxima de Cristo é se há perigo de cometer um pecado que não tenha perdão. Se há pecados, se existem pecados que não têm perdão. Bom, a bem da verdade, o fiel mesmo, a pessoa fiel mesmo, não se preocupa com isso, é óbvio. Porque a pessoa fiel se ocupa em adorar a Deus, em adorar o Cristo, a Trindade, em buscar a vontade de Deus em todos os seus caminhos. Então não precisa se preocupar com o fato de se existe ou não existe pecado sem perdão, porque não vive para isso e não vai cometer isso, portanto, não tem que se preocupar com isso, não fica fazendo juízo, não fica atacando nada nem ninguém, vive para fazer a vontade de Deus, vive para glorificá-lo, etc. Não precisa se preocupar com o pecado. Mas a pergunta teológica continua: existe pecado sem perdão? Pois parece que sim. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, Deus diz a Moisés que não tomará por inocente quem usar o nome de Deus em vão. O texto é: não tomarás o nome de Deus em vão, porque Deus não tomará por inocente quem o fizer. Então, usar o nome de Deus em vão é um pecado sem perdão. Outro pecado sem perdão, que foi citado por Jesus Cristo em Mateus 12, versículos 31 e 32, é o pecado que ele chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem aqui, nem no futuro, na era vindoura, a era da redenção plena. Não será perdoado. Então, há um pecado, outro pecado, que não tem perdão. E o apóstolo João falou de um terceiro pecado, que ele chamou de pecado para a morte. Ele disse que se você vir alguém cometendo um pecado para a morte, não adianta nem orar por ele. Nem adianta orar por ele, porque essa pessoa não tem mais opção. Agora, não fica claro se essa morte é a morte espiritual, portanto, a perda da salvação, ou se essa morte é a morte física. Ou seja, o sujeito perdeu o direito de continuar na história. O que não é incomum nas Escrituras. Nações perdem o direito de continuar na história, mas isso não afeta diretamente a salvação pessoal, a salvação eterna. Então, são três, pelo menos, três citações
que falam da possibilidade de existir pecado sem perdão. Isso é uma batalha na teologia. E, é claro, volto a dizer, não é preocupação para gente fiel ao Senhor. Porque gente fiel ao Senhor não se ocupa do pecado, tá certo? Gente fiel ao Senhor se ocupa da adoração, do serviço ao Senhor, da glória ao seu nome, etc. Bom, nós estamos assistindo no Brasil um pecado que não tem perdão. Sim, um pecado contra a democracia que não tem perdão. Quem cometeu esse pecado foi o deputado Daniel Silveira, aquele mesmo deputado que rasgou a proposta de nome de rua para Marielle e que falou uma série de impropérios, etc. Ele é truculento, né? E o pecado que ele cometeu, ele atentou contra a democracia. Ele atentou contra o STF, atacou os ministros do STF verbalmente, é óbvio, e ele sugeriu não só o fim da democracia, como o fim da democracia literal, porque ele sugeriu a volta do ato institucional número 5, que suspende as liberdades individuais, que é o que há de mais sagrado na democracia. Por isso ele foi preso em flagrante, porque fez um vídeo dizendo isso. E agora corre o risco de perder o seu mandato. E isso vai perdê-lo. Bom, mas aí um grupo de crentes foi orar por ele, para que ele fosse solto. Em outras palavras, para que o pecado dele fosse perdoado. Ora, esses crentes deveriam saber o que nós acabamos de expor, que há pecado que não tem perdão. Contra Deus, há pelo menos 3. E contra a democracia, há pelo menos esse que o deputado cometeu. Ou seja, uma pessoa que tem mandato, como é o caso do deputado, não tem o direito de atentar contra a democracia. Se ele atenta contra a democracia, perde o mandato. Simples assim. Ele não pode fazer apologia à ditadura, ele não pode pedir o fim das liberdades individuais, ele não pode atacar as bases da democracia. E foi isso que aconteceu. E a grande pergunta que a gente tem aqui, como cristão e como cristã, é por que os crentes se metem a apoiar esse tipo de comportamento? O que está acontecendo? Será possível que os evangélicos, nosso povo, não sabe que não se pode atentar contra a democracia? Essa é a nossa pergunta hoje. Há pecados que não têm perdão? Há. E contra a democracia, o Daniel Silveira cometeu o pecado que não tem perdão, que é uma pessoa que recebeu mandato graças à democracia, não pode atentar contra a democracia. William, diz para a gente, e o deputado Daniel? Ele é um nome que chama a atenção da gente para um profeta que foi um ótimo político, mas não consegue ser um político à altura do seu nome. O que você pode nos dizer sobre isso? Bom dia, Ari. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela TVT. O nome dele é interessante, né? Quer dizer, Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Muito bom então esse ele nome. foi julgado. E o contexto é interessante também, né? Porque o profeta Daniel viu Mene. Aliás, ele interpretou, né? Mene, tekel, parzim. Pesado foste na balança e fostes achado em falta. É um contexto bem interessante.
Será que o Daniel profetizou sobre o Daniel? É, muito interessante tudo isso. Agora, realmente, o que chama bastante atenção é a manifestação dos nossos irmãos com relação a isso. Porque a gente sabe que quando oramos, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que nós devemos orar em nome de Jesus. E a gente também sabe que orar em nome de Jesus não é simplesmente uma frase mágica no final da oração, que com isso a gente vai ter todas as respostas. Não é uma frase, em nome de Jesus não é uma frase mágica que se coloca no final de oração para validá-la ou que dá a chave que vai abrir a ter acesso à sua resposta, à nossa resposta. Não. Orar em nome de Jesus é fazer a oração que Jesus faria. É isso que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Agora, então, olhando todo o contexto, talvez, se a gente olhar todo o contexto, a gente pode se alongar aqui, mas tentar fazer um breve resumo, porque o Supremo Tribunal Federal, ele interpreta a Constituição, o papel dele, e automaticamente ele vai levar em consideração o contexto, como qualquer interpretação acontece. E qual é o contexto em que ocorre tudo isso? Bom, a gente sabe que recentemente veio a público que o ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, declarou que o alto comando do Exército decidiu insinuar uma ameaça ao STF, a um dos três poderes. O Exército, que constitucionalmente deve obedecer aos três poderes, ele está dizendo que o Exército está ameaçando um dos poderes da República. Isso em 2018, no caso da presidenta Dilma. E o outro contexto também que a gente pode colocar é que há pouco mais de um mês os Estados Unidos sofreram um dos maiores golpes à sua democracia, que culminou na invasão do Capitólio. Você lembra, né? Tiro, bomba, violência. Pessoas morreram. Pessoas morreram por causa disso. E tudo isso motivado por quê? Por manifestações do presidente Trump em redes sociais. Então, é nesse contexto que vem um deputado federal defendendo, então, essas ameaças do Exército que foram feitas ao Supremo, a um dos três poderes, falando em AI-5, incitando os seus seguidores contra os poderes da República, pedindo que os ministros fossem levassem uma surra, uma coça. São ou não são manifestações, no mínimo aqui, para dizer, no mínimo, antidemocráticas, contra a Constituição? São claras afrontas aos princípios democráticos republicanos e da separação de poderes. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, dentro de tudo isso, essa é a vontade de Deus? É essa a oração que Jesus faria? Orar para que a democracia no Brasil acabasse? É isso que você está me dizendo? Orar por isso é dizer que Jesus quer que a democracia no Brasil acabe. É isso mesmo? É isso? É esse ponto que nós chegamos? É essa visão que nós temos a respeito da pessoa de Jesus? Então, vocês estão me dizendo, vocês estão dizendo que Jesus quer que acabe as liberdades individuais, Jesus quer que retorne a tortura. É isso mesmo? É estarrecedor. A gente vai continuar conversando um pouco mais, né, sobre isso. Isso é Vamos estarrecedor. sim. É estarrecedor mesmo, é uma angústia, né? Você citou lá o general que ameaçou o STF para manter o presidente Lula preso, né? E com isso impedi-lo da, de participar das eleições, que ele provavelmente ganharia. E assim, parece que o deputado Daniel levou isso como sua divisa, né? Sua divisa política, atacar a democracia como os generais fazem.
ou fizeram nessa fala do general em questão. Nós vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente. Programa daqui para frente. Muito bem, voltamos. Nós estamos com a pergunta: há pecado imperdoável? Existe pecado que não tem perdão? E nós citamos 3 citações bíblicas que parecem dizer isso. Uma que diz que quem usa o nome de Deus em vão não será tomado por inocente, portanto não será inocentado. E aí isso, inclusive, é um problema, porque o que teve de irmão usando o nome de Deus para apoiar a barbárie aqui no Brasil é uma coisa que ainda não foi escrita, né? Então, primeiro foi: não se pode tomar o nome de Deus em vão, ninguém será inocentado se o fizer. A outra citação que fizemos foi a fala de Jesus, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo. E Jesus disse que isso não tem perdão, nem aqui, nem no futuro eterno. E a outra é uma citação do apóstolo João, em 1 de João, em que ele diz que existe pecado para a morte. E que se você vir alguém cometendo um pecado para a morte, não adianta nem orar por ele, porque vai morrer mesmo. A gente não sabe se é a morte eterna ou se é a morte física apenas. Mas o fato é, esse pecado leva a esse tipo de desfecho. A gente também falou, claro, que os fiéis, aqueles que amam Jesus, não se preocupam com isso, porque a vida deles é adorar o Senhor, a vida deles é fazer a vontade do Senhor, a vida deles é entender a vontade do Senhor em todos os quadrantes da sua existência, portanto, não se ocupam de que pecado pode ou não pode fazer. Nenhum fiel pergunta isso. Porque não está ocupado com isso, não é? Está ocupado em adorar o Senhor. Mas fica aí o fato de que há, sim, pelo menos 3 possibilidades de pecado sem perdão nas Escrituras. E nós falamos isso porque no Brasil nós estamos enfrentando uma situação de pecado sem perdão, que é a situação do deputado Daniel Silveira, que atentou contra a democracia. E por isso foi preso e certamente perderá o seu mandato, pelo menos se a Constituição for cumprida. E é sobre isso que nós estamos falando nesse programa que você acompanha conosco. O William falou sobre a situação de uma clara afronta à democracia. Aconteceu na fala do general Vilas Boas, que confessou ter feito isso, ameaçado o STF, não é? Confessou, não é fofoca, não é fake news. Eu mesmo fiz. Então, ameaçou, impediu a libertação, o habeas corpus para o presidente Lula, e impediu, lógico, de participações e de mudar a história brasileira. Agora tem o deputado que é famoso por sua truculência, que fez um vídeo contra a democracia, contra o STF, atentou, por exemplo, portanto, como já nos disse o William no bloco anterior, atentou contra a subsistência, sobrevivência da democracia, contra a independência entre os 3 poderes e foi mais longe.
sugeriu a volta do ato institucional número 5, que foi o pior dos atos institucionais, que você sabe, atos institucionais, foi a forma como os ditadores, os generais ditadores, os militares ditadores, forjaram a Constituição brasileira. Eram atos institucionais que iam delimitando direitos e deveres, e o mais angustiante deles foi o chamado ato institucional número 5. Não foi o único ato, né? Foram vários atos, mais de 10 atos institucionais que foram, na verdade, um arremedo de Constituição que os militares usaram para pautar o seu governo, um governo ditatorial, portanto, um governo inconstitucional. Não é? E o institucional número 5 tirava do cidadão e da cidadã os direitos individuais. Simples assim, você podia ser detido em qualquer lugar, imediatamente você seria preso e provavelmente entregue à tortura. Até confessar o que você não sabia o que é, que na verdade tinha de confessar. Essa era uma prática comum da ditadura. Inclusive, na época se faziam xistes sobre isso, e de que qualquer coisa você acabaria dizendo o que eles queriam ouvir, independente de você ser ou não culpado de qualquer coisa. E, enfim, foi isso que o Daniel pediu que voltasse. Por isso ele foi preso, por isso ele deve perder o mandato. Agora, a pergunta que não quer calar, William, por que os evangélicos não conseguem perceber isso? Você mesmo fez a pergunta. Escute, você está orando em nome de Jesus para acabar a democracia? Como você explica isso? Que fenômeno acontece entre os evangélicos que eles têm essa afinidade com a tirania? Como pode, William? A minha impressão é que parece que a gente, ou esses irmãos, confundem autoridade com autoritarismo. Confundem poder, autoridade, com totalitarismo também. Confundem. E isso, infelizmente, vem do ambiente, da cultura religiosa em que eles vivem. Infelizmente, a cultura de muitas denominações é totalitária, é autoritária, e eles confundem isso com poder, com autoridade. E a gente fica assustado com relação a isso. É por isso que a gente clama por reforma. Reforma, precisamos de reforma. Precisamos urgentemente de reforma. A nossa oração é a oração de Daniel. Aviva, Senhor. Aviva, faz de novo, porque a gente... E perdão, porque a gente se tornou algo que a gente não sabe o que é. A única coisa que a gente tem certeza é que não é igreja. Porque a igreja é corpo de Cristo. Corpo do Cristo. Então, o que a gente percebe que, ou seja, é testemunha de Jesus. É uma evidência do próprio Cristo. De fato, é a expressão de Cristo na Terra. Então, o que a gente percebe é que, infelizmente, não está sendo isso. Como a gente se coloca numa posição de dizer que nós estamos levando a Deus um pedido, uma prece, uma oração, a qual Jesus concorda, que Jesus ratifica que orar em nome de Jesus é isso. E essa oração é que, olha, acaba com a democracia no Brasil. Acabe com a democracia no Brasil. Destrua a Constituição. Acabe com isso. É assustador. É assustador. Muitos dos nossos irmãos utilizam Romanos 13 para defender a presidência, porque ali há um imperativo de
que a gente deve nos submeter a autoridades constituídas, e nós já discutimos muito isso, dizendo que a autoridade ali não é uma pessoa, mas sim, no caso do Brasil, a autoridade é a Constituição Federal, ela que é a autoridade máxima, e não os poderes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Essa Constituição, esse poder agora está sendo atacada. E aí os irmãos vão orar em favor da destruição da Constituição, da autoridade constituída por Deus. É uma confusão. E no próprio texto de Romanos vai dizer que ela existe para quê? Para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Foi pela lei ou não foi pela lei? Aliás, são diversos artigos a qual se enquadra o deputado Daniel Silveira. Por isso a gente volta àquela fala anterior, que nós até brincamos nesse jogo de palavras, que é a do nome, aliás, do nome, né, do Daniel, com o contexto do profeta Daniel, em que ele interpretou o rei que estava sendo pesado na balança, estava sendo achado em falta. E foi o caso do deputado. Ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Infelizmente, nós vemos nossos irmãos orando desse jeito. Agora, o que nós, enquanto igreja, deveríamos fazer é estar orando, se for pelo Daniel, é pela salvação dele. Só nesse caso. Porque em caso de em relação a questões judiciais, nós deveríamos estar orando pelas pessoas sempre pretas e pobres que foram denunciados pelo Fantástico, que estão presos sem provas, estão na cadeia sem provas. Por essas pessoas que deveríamos estar fazendo vigília e pedindo sim que a justiça seja feita. Pobres e pretos sendo encarcerados como animais em nossa nação, e nós não oramos por isso. Nós não fazemos vigílias por isso. Nós não sentimos nada com relação a isso. Agora, um deputado que se levanta contra a Constituição, pedindo para acabar com a democracia, cometendo crime real, nós nos posicionamos em oração, é algo absurdo. Onde vamos parar? Onde a gente se encontra? Será que realmente somos a igreja? Será que isso que está aí é a igreja de Cristo? Olha, eu me lembro de uma frase sua ali, numa das inúmeras conferências, que você disse que estava com medo de orar, pedindo para que Deus viesse, porque seu medo era que Deus não viesse em favor da igreja, mas contra ela. Exatamente. É uma das cartas ao Apocalipse, onde Jesus diz que está vindo contra aquela igreja. E eu fiquei com medo mesmo de que isso fosse realidade para a igreja brasileira. E aí, quando a gente assiste esse tipo de reunião de oração que você acaba de denunciar, o medo aumenta mesmo. O medo aumenta mesmo de que o Senhor vem contra essa igreja e não a favor da igreja. Porque, como você disse, eu faço questão de ratificar, é um absurdo, com tanta gente presa só porque é preto, só porque é pobre. Essa é a verdade, nua e crua. É racismo estrutural. Então, estão lá porque são pretos. Estão lá porque são pobres. Ponto. Esse crime. Horrível. Esse crime é a cor da pele. E a igreja não vai lá orar. A igreja devia fazer isso, ficar na porta das prisões em vigília, dando por justiça e denunciando o racismo estrutural, denunciando a segregação social, denunciando esse crime contra a humanidade que o judiciário e a letalidade policial e o discricionarismo levado às últimas consequências
da E aí, força policial promove e provoca. e Mas aí não. sim, em nome de Jesus. Aí sim, em nome de Jesus, porque essa era uma oração que Jesus faria, sem dúvida alguma, e E faz. certamente faz. Então, é isso, William. É isso, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Nós temos de orar? Claro que nós temos de orar, nós temos de interceder. Mas nós temos de interceder como Jesus faria. E Jesus não faria intercessão, senão pela salvação, como já disse o William, para alguém que quer destruir a democracia e que quer trazer de volta a tortura e a perda dos direitos individuais. Mas certamente Jesus iria fazer campanha de oração por dos pretos e pretas e pobres que estão injustamente presos e que não foram sequer julgados. É isso. Precisamos nos arrepender disso e precisamos abrir mão do totalitarismo como forma de governo, mesmo que seja o totalitarismo do pastor. Tá certo? Isso é comigo e com você daqui para frente.